Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Ou seja, todo o capítulo 3 de Amós. Palavra do nosso Deus essa noite. Amós, capítulo 3, a partir do verso 1, leremos todo o capítulo 3 do livro do profeta Amós. Acompanhe comigo a leitura da palavra. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derribarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor da glória, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti invocamos essa noite. A Ti, Senhor, suplicamos Teu favor, Tua bondade, a Tua misericórdia. Não nos trata consoante os nossos pecados, de fato não nos trata, Senhor Deus, conforme merecemos. Se assim Tu o fizeres, Senhor, quem subsistirá na Tua presença? Quem pode dizer diante de Ti: limpo estou, purificado estou de meu pecado? Quem pode de fato comparecer diante do Senhor com uma vida inteiramente pura e santa? Nós sabemos, ó Deus, que por mais que os pecados grotescos, grosseiros, não sejam a tônica da nossa vida, existe sim ainda muita maldade em nossos corações,
muita malícia, muita inveja, muita cobiça. De fato, muitos dos teus mandamentos são quebrados na particularidade, na intimidade do ser de cada um. E tu te agradas da verdade no íntimo. O salmista diz que no recôndito tu nos fazes conhecer a sabedoria. Ele ora suplicando a ti, Pai, que não só as palavras dos seus lábios, mas também o meditar do seu coração sejam agradáveis na tua presença. Tu olhas para o coração daqueles que se encontram de fato contritos, abatidos, que tremem da tua palavra, que sabem, ó Senhor, quão distantes ainda estão do que deveriam ser, mas suplicam a ti pelo teu favor. Deus bendito, por amor de Jesus Cristo, seja a tua misericórdia, a tua benignidade revelada sobre a tua igreja mais intensamente no poder do teu Espírito. De fato, derrama sobre nós o teu Espírito, nos trazendo convicção, visão do mundo espiritual, visão da esfera celestial, do porvir. Dá-nos de fato arrependimento. Precisamos nos arrepender, Senhor, de arrependimentos superficiais. O profeta ora dizendo: converte-nos a ti, seremos convertidos. Então, Senhor, nós queremos seguir essa atitude do profeta. Converte-nos a ti, Senhor. Traz ao nosso coração pesar pelo pecado, traz ao nosso coração aversão pelo mal, traz ao nosso coração uma ojeriza por tudo aquilo que te desagrada. Coloca em nós, Senhor, como tu mesmo prometeu, que haveria de colocar no nosso coração o teu temor, para que nós nunca nos apartássemos de ti. E que a tua lei, de fato, não seria mais uma lei escrita em pedras, mas nas tábuas de carne dos nossos corações. Aprofunda as verdades do Evangelho de forma singular na alma de cada crente essa noite. Trazendo, Senhor, amor pelas verdades benditas. Não deixe de forma nenhuma considerarmos a fé, a caminhada cristã, algo penoso. Tua palavra diz que os teus mandamentos não são penosos. E cativa cada vez mais as nossas afeições. Faz com que venhamos a ter em Cristo, como tu o tens, ó Pai, o teu deleite, o teu prazer, o teu amor. Teu Filho amado em quem tu se compraz, possamos também nele nos deleitarmos. Ó Senhor Deus, vidas que estão aqui, que tudo isso que temos orado, cantado, não fazem o menor sentido. Tu podes trazer luz, derramar luz nas suas trevas e fazê-las se dobrarem diante de ti, no poder do teu Espírito Santo. Senhor da glória, faça cada vez mais o teu nome célebre a partir desta igreja, na instrumentalidade do povo que aqui se reúne, nesse bairro, nessa cidade, no país, no mundo, enfim, acima de tudo, magnifica o teu nome e a tua palavra. Nos ajuda, Pai, nós cremos no poder do Espírito Santo. E por isso a ti nós invocamos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, de fato, na semana passada, nós podemos concluir aquele momento singular em que o profeta Amós, ele é usado por Deus para trazer um oráculo, uma sentença para todas as nações em derredor de Israel, de Judá, e também incluindo, como nós vimos no capítulo 2, Israel e Judá. De fato, Judá na sequência e Israel. Isso foi muito importante porque nós podemos observar a abrangência, o conhecimento, a singularidade do nosso Deus em agir com justiça e equidade, não apenas julgando os pecados dos de fora, mas também julgando os pecados dos de dentro.
partir de agora, do capítulo 3 em diante, nós iremos observar uma sequência em que Amós intensificará, e de fato ele destacará, anunciando assim, como nós já temos afirmado, uma série também de oráculos que irão pormenorizar o juízo de Deus sobre a nação de Israel, pelos pecados que trouxeram, justamente, ou de forma justa, podemos assim dizer, o juízo de Deus sobre aquela nação. Observe comigo que o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5 começam da mesma forma. Eles vão dizer exatamente: ouvi a palavra do Senhor, né? Ouvi esta palavra, capítulo 4, capítulo 5, verso 1, ouvi esta palavra que levanto. Até o capítulo 6, dando continuidade ao capítulo 5, nós iremos observar uma sequência de oráculos, uma sequência de mensagens do profeta Amós, que irão pormenorizar os pecados de Israel e como o Senhor Deus haveria de agir para com o seu povo. Então, é muito importante isso, porque nós iremos observar, claro, a onisciência de Deus, o conhecimento de Deus e a gravidade dos pecados, para que possamos assim ter o temor do Senhor e também considerarmos o quanto nós precisamos de Deus para não incorrermos nas mesmas práticas que trouxeram o juízo de Deus sobre aquela nação. De fato, acontece aqui no capítulo 3 algo muito interessante. Essa não é a primeira vez que assim nós vemos a profecia se apresentar. Nós temos diante de nós a semelhança de um tribunal. É isso que nós observamos aqui. Outros profetas também fazem assim. Se não falha a minha memória, também o livro do profeta Miqueias, ele faz isso, Isaías, nós vamos ver também. Mas o fato é que nós temos um tribunal estabelecido e é como se Amós, pela revelação, ele tivesse acesso àquela visão. Ele tivesse acesso àquele momento em que Deus está sentenciando Israel e dando as razões por que assim o está fazendo. Amós, podemos dizer, tem como que acesso à sala do trono. Ele ouve, ele vê, ele de fato recebe da parte de Deus a compreensão do que o Senhor Deus está para fazer com o seu povo. Então nós temos de fato aqui a acusação. Deus acusa Israel, apresenta ali essa acusação. Nós temos as razões que fundamentam essa acusação. Nós temos o promotor, a legitimidade daquele que é chamado por Deus como promotor, para exatamente lançar sobre o povo o peso e a gravidade dos seus pecados. Nós temos as testemunhas aqui, chamadas por Deus, e por fim a sentença. Isso nós vemos no capítulo 3. Um arranjo na semelhança de um tribunal, em que nós podemos compreender a ação de Deus para com Israel. Então, o que nós queremos fazer aqui essa noite é acompanhar exatamente esse julgamento e observar o que o Senhor Deus apresenta diante de nós, e como povo de Deus temos o cuidado para não nos vermos no banco dos réus, de não ouvirmos da parte do Senhor a acusação, de não ouvirmos da parte do Senhor as testemunhas sendo trazidas por Ele, de não ouvirmos uma sentença que traga tão grande juízo como trouxe aquela nação, como nós sabemos, no século 8º a.C. A Assíria é levantada por Deus. Isso está escrito no versículo 11, observe, o texto fala: o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. É interessante que no desenho que o profeta Amós traz aqui, das nações em torno de Israel, a Síria, a Fenícia, Amon, os Moabitas, Moabe, os Edomitas, ele não menciona a Síria. A Síria está como que um perigo, como que de fato um juízo iminente, um medo que os israelitas vão começar a sentir mais perto. Ou seja, essa será a nação que, como instrumento de Deus, haverá de julgar as tribos do norte.
Diferentemente, as tribos do sul serão julgadas pela Babilônia, no ano 586 a.C. O profeta Isaías também fala que a Síria é o cetro da minha ira, instrumento do meu furor. Mas antes que essa sentença venha, que o inimigo venha, o Senhor, de forma muito graciosa, apresenta para o seu povo ainda esse julgamento, para com certeza trazer ao arrependimento o remanescente fiel. Em primeiro lugar, vejamos a acusação. Versículos 1 e 2, está escrito assim na palavra do nosso Deus: ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros. Veja, uma palavra contra vós outros. A palavra de Deus, ela deveria, de fato, e é o nosso desejo, sempre ser por nós. Lembra do que o apóstolo Paulo fala: se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas pensemos, se a palavra de Deus for contra nós, se a acusação proceder da boca do Senhor contra o seu povo, quem poderá detê-lo? Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, outros filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito. De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Nós temos aqui a acusação, e é interessante que é uma acusação que ela tem como base um privilégio. Um povo único e privilegiado que era assim Israel, serve como fundamento para a acusação que Deus traz contra eles. Ou seja, unicamente por graça e amor, Deus agira libertando o seu povo. Isso é algo que o profeta traz, e com certeza isso nos demonstra o amor de Deus pelo seu povo. O evento do Egito, o evento da libertação dos filhos de Israel, é algo que vai ser constantemente evocado pelos profetas das Escrituras no Antigo Testamento, e mesmo no Novo Testamento servirá como que um tipo daquilo que acontece em nossas vidas, como Paulo diz em Colossenses 1,13, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho e do seu amor. Então Deus exatamente apresenta para o seu povo isso como que uma canção, podemos dizer, como que uma palavra de amor, dizendo: eu tive um relacionamento singular com vocês, eu agi de forma singular para com vocês, de todas as famílias da terra, unicamente a vós outros eu conheci. E a palavra que conhecer traz a ideia de intimidade, de conhecimento. É aquela palavra que eu sei que os irmãos já ouviram muito, destaca até mesmo a relação íntima que existe entre um homem e uma mulher. Isso é um contexto que nos apresenta muitas bênçãos, muitos privilégios que os israelitas receberam da parte de Deus. Mas acontece algo aqui muito grave, algo muito perigoso, que nós devemos ter o cuidado para que assim não suceda em nossa vida. É quando a bênção se torna em maldição. Livro do profeta Malaquias, veja, isso nós vemos até dito de forma mais, vamos dizer assim, mais intensa. O profeta diz assim para nós, abre comigo a escritura. Capítulo de número 2. Versículo 1 em diante. Estivemos aqui expondo o livro do profeta Malaquias. Veja o que diz a palavra de Deus. Agora, sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Israel não valorizou a bênção do conhecimento singular de Yahvé. Israel não valorizou e não agiu com gratidão para com a libertação que Deus trouxera a eles.
O que o Senhor está dizendo através do profeta Amós é que tamanho privilégio redundará em maior juízo. De fato, a grande bênção concedida ao povo de Israel traria sobre eles uma destruição intensa, por conta de que aquilo que era bênção para eles havia agora se tornado em maldição. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, nós vemos algo semelhante, quando o apóstolo nos admoesta quanto àqueles que também têm um conhecimento da verdade, mas não vivem de acordo quanto àquele conhecimento. Veja o que diz o apóstolo Pedro no capítulo 2, da segunda epístola, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então veja como isso é grave, e isso deve fazer com que tenhamos temor e tremor. Nós temos diante de nós essa grande advertência: jamais seja tudo o que ouvimos, tudo o que aprendemos, tudo do que participamos, sinônimo de juízo sobre nossas vidas. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel, e essas são advertências também feitas à igreja, de que o conhecimento do Evangelho, a bênção do Evangelho, a relação com o Senhor concedida a nós como um povo, entre um contexto de coletividade, dentro de um contexto de coletividade, pode ser um conhecimento que pode nos trazer a pureza, pode realmente nos livrar de muitos perigos. O texto diz no versículo 20 que eles escaparam das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, e isso é interessante, nós estivemos tratando aqui da graça irresistível nos 5 pontos do calvinismo, em nosso aulão no mês de janeiro, e nós destacamos que existe um aspecto geral na graça especial. E esse aspecto geral, ele se apresenta dentro dessa realidade, vamos dizer assim, como que no guarda-chuva da igreja, em que muitas pessoas se abrigam sob a realidade da igreja, da congregação, do conhecimento da palavra, do momento como esse de pregação, dos louvores, dos momentos de comunhão, enfim, de tantas coisas que a igreja proporciona. Isso traz muitas benesses à vida do indivíduo, do homem, da mulher, do jovem, da criança. Porém, se o conhecimento verdadeiro não tiver atingido eficazmente o coração, nós iremos observar que o estado da pessoa, diz o apóstolo Pedro, o último estado se torna pior do que o primeiro. E é isso que acontece com o povo de Israel. O Senhor se volta para eles e diz: de todas as famílias da terra, somente a vós outros eu escolhi. Eu libertei vocês da terra do Egito, dei a vocês leis e estatutos justos e verdadeiros, mas vocês se voltaram exatamente contra a minha palavra. Então eu creio que o primeiro ponto aqui, no contexto da acusação de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, contra os filhos de Israel, a lição que fica para nós é que tudo isso que nós vivenciamos, nós devemos sempre pedir a Deus: culto, a oração, a leitura da palavra, que jamais se torne uma mera vivência religiosa apartada de uma devoção a Cristo. Os fariseus, eles se consideravam um povo puro. Os fariseus seguiam as leis à risca. Paulo diz que no seu contexto como fariseu, ele excedia em muitos da sua nação, vivendo extremamente, ou seja, de forma zelosa, os costumes recebidos dos seus pais. Porém, ele entendeu que toda a sua vida, sem o conhecimento de Cristo, nada valia, se de fato ele assim não servisse e não amasse. Volta comigo para Amós capítulo 3, veja que o profeta lança a acusação,
E essa acusação, ela nos mostra, antes de nós partirmos para os próximos versículos, uma atitude tão condescendente de Deus. É como se Deus estivesse dizendo para nós assim: eu fiz tanto bem a ti. Irmãos, já parou para pensar nisso? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele chega e diz assim: eu te libertei, te tirei daquela vida, daquela sarjeta, eu te tirei daquele contexto de perdição, te dei um nome, te dei família, tu estás numa igreja que tu amas e que te amas. Por que agora descambar para uma vida à parte dos meus caminhos? Por que agora viver uma vida separada de mim? E isso se tornará para ti o fundamento da tua condenação, e muito mais intensa e pesada do que aquela que virá sobre os ímpios. Isso é um apelo de amor. Isso é o Evangelho. É o Senhor dizendo para nós, enquanto nós estamos aqui em vida, que nós jamais devemos nos permitir, vamos colocar dessa forma, nos afastarmos do Senhor ou entregarmos o nosso coração a qualquer outra realidade que não seja Ele, que nos conduz a uma vida de ingratidão e, consequentemente, de desobediência. Versículo 2 em diante, observa, do profeta Amós, versículo 3 em diante, o profeta vai trazer uma série de fatos que eram comuns à sua linguagem, ao seu contexto agropastoril, para mostrar para nós a relação inequívoca de causa e efeito. Veja como o profeta ele é didático, veja como Deus ele é didático, né? A palavra de Deus ela é útil para o ensino. Então Deus está aqui ensinando o povo de forma muito paciente. E Ele traz 7 perguntas retóricas aqui, que vão ter todas como um não como resposta. Veja só, Ele diz: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Então o fato de 2 pessoas andarem juntas no deserto mostra que elas anteriormente entraram num acordo para trilharem aquele caminho. Então você vê o resultado: 2 pessoas caminhando no deserto. Você vai entender que elas ajustaram que caminho pegar. Então, se de repente hoje, vamos pegar um contexto aqui nosso, você vê 2 irmãos, um mora não são familiar, não são família, não são irmãos de sangue, pegam o mesmo Uber, isso daí vai. É porque eles compartilharam a viagem, Então ele um vai descer num lugar e outro no outro. É o resultado, eles entraram no acordo. Então o profeta pergunta: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Claro que não. Houve um acordo. Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Não, o leão não vai ficar todo tempo rugindo. O fato dele rugir significa que a presa já vai ser atacada por ele. E o rugido do leão já é para desestruturar a presa. Então isso aqui é uma linguagem. Amós, como profeta, como ele fala, como pastor, literalmente, como ele fala até mesmo, um plantador de sicômoros. Ele observa essa linguagem do seu contexto, da sua profissão. Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Está com a presa no seu covil já, comendo aquela presa, e se algum animal chega, ele também vai rugir para afugentar. Não é por acaso que ele vai fazer isso. Há uma causa e há um efeito. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Não. O fato de uma ave ser presa, vamos pensar, ela cair no arapuca, é porque alguém montou a arapuca. Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Também não. Claro que não. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? No contexto de Israel, haviam as trombetas que eram utilizadas para darem toques de comando. Havia o toque que era para a guerra, havia o toque que era, principalmente no contexto do acampamento, quando o povo ainda peregrinava no deserto, o toque para levantar o acampamento, o toque para exatamente parar naquele lugar. Paulo vai usar isso em 1 Coríntios 14, falando da questão das línguas. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então, quando o povo está na cidade e vê o atalaia soprar a trombeta, o povo já ficava, estremecia. Então não é por acaso que o povo está estremecendo com medo. Foi dado toque da trombeta. Sucederá algum mal à cidade,
sem que o Senhor o tenha feito? Também não. E é aqui onde exatamente Amós caminha para o ápice do que ele quer transmitir. Israel precisava compreender o que resultou em sua condenação. O fato de Deus os estar julgando não era algo sem uma causa. O juízo, a condenação de Deus sobre o povo era o efeito de quê? Exatamente de uma vida de pecado à parte do Senhor. Não é por acaso que vem a condenação, não é por capricho. Existe sim algo que trouxe o efeito legítimo, ou seja, as iniquidades de Israel trouxeram inevitavelmente a condenação. Veja só alguns textos eu separei aqui. No versículo 2 está escrito assim, olha, na parte final: eu vos punirei por todas as vossas, veja, iniquidades. Versículo 9 está escrito assim: fazei ouvir nos castelos de Adode. No finalzinho ele diz aqui: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Grandes tumultos e opressões. É interessante essa palavra grandes tumultos aqui, porque Samaria havia se tornado próspera, mas era uma verdadeira balbúrdia de impiedade. Versículo de número 10 está escrito, veja só: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos violência e devastação. A ideia de entesourar violência e devastação, como é que você entesoura violência e devastação? É que você exatamente age de forma injusta para com o pobre, para com o desprotegido, e o fruto daquele espólio, daquela ação injusta, mediante violência e devastação, é a vida, os bens, são as vidas e os bens dos pobres que eles tomam em tesouro nos seus castelos. Ou seja, como nós vimos aqui, pegar uma capa, o multar pelo vinho, as iniquidades cometidas pelo povo de Israel. Versículo 14 ainda, veja só, está escrito: no dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões. Então não é por acaso, existe aqui exatamente uma causa para o efeito da condenação, e Deus está usando o profeta para dizer exatamente isso, demandando do povo isso. Acontecerá isso sem que isso tenha ocorrido, pessoal? Não. Acontecerá isso sem que isso tenha ocorrido? Não. Deus julgará um povo sem ser por conta de pecados? Não. Então Deus está julgando vocês por causa dos vossos pecados. O versículo 6 do capítulo 3, o Senhor fala: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor tenha feito? Isso aqui é um texto maravilhoso quanto à soberania de Deus. Abre comigo Isaías 45, veja só. Profeta Isaías capítulo 45. Está escrito assim: versículo de número 7. Às vezes as pessoas nos procuram com esse versículo: Deus cria o mal, mas vejamos aqui, é o mal como as calamidades, o juízo que o profeta fala aqui. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz. Veja o contexto, o contraponto: faço a paz e crio o mal, no caso seria a guerra, ou seja, as calamidades. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Nós precisamos compreender, irmãos, e de fato nós precisamos atentar para os juízos divinos. É algo que como igreja nós temos muito pouco conhecimento, ou achamos que isso não nos caiba como realmente igreja de Deus. Deus julga o seu povo para exatamente não condená-lo com o mundo. Isso é o que Paulo vai tratar em 1 Coríntios capítulo 11, dizendo: por essa razão há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Nós não somos de teologia neopentecostal que vai dizer que toda doença é demônio, que toda doença é falta de daudismo, que toda doença é incredulidade, ou que todo o revés que nós temos em nossas vidas significa o desagrado de Deus. Mas também nós não podemos ignorar que Deus disciplina o filho a quem ama, diz o autor aos Hebreus capítulo 12. E disciplina causa dor, causa sofrimento.
O que Deus está dizendo aqui para o povo é o seguinte: eu vos punirei por conta dos vossos pecados. E o princípio para nós que fica é esse: nós não podemos ignorar de que Deus nos trata com justiça e em vida pode muitas vezes aplicar em nós a sua disciplina para que não venhamos incorrer num juízo definitivo. Apocalipse capítulo 2, veja o que diz aqui o Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, sendo essa uma igreja extremamente, vamos dizer assim, abençoada, tanto pelo ministério paulino, que ali esteve por mais de 3 anos, como também quando Paulo deixa Timóteo ali e escreve aquelas pastorais à igreja de Éfeso, onde Timóteo reside como pastor. O que é que diz Apocalipse capítulo 2, falando acerca da igreja de Éfeso? Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que é que Deus está dizendo para a igreja de Éfeso? Eu vou fechar a igreja, eu vou remover o candeeiro, a ideia é eu vou tirar a luz de vocês. Porque quem dá manutenção à igreja é Cristo. A visão de João no capítulo 1 é que ele anda no meio das 7 igrejas. Como o sacerdote dava a manutenção no candelabro, cada igreja como uma luz. O candelabro precisava ser o candelabro aparado o morrão, para que não ficasse fumegando, abastecido com azeite santo, constantemente houvesse luz. Assim Cristo faz com a igreja. Assim Cristo fez com Israel, com o seu povo, dando a sua palavra, dando estatutos, dando juízos para eles. E eles fizeram o que? Ignoraram tudo isso. O que foi que Deus fez? Trouxe um juízo definitivo sobre Israel. Não é sem uma causa. O efeito da aniquilação praticamente que acontece com as tribos do norte é por conta do agravante do pecado que o povo de Israel cometeu. Foi algo terrível, de violência, de transgressão, de devastação, de iniquidade, de imoralidade, e tudo isso associado com o conhecimento do Deus verdadeiro. Deus está dizendo para a igreja de Éfeso, embora fosse uma igreja muito bem estabelecida doutrinariamente, ele fala que eles não aceitavam falsos apóstolos, colocavam aqueles homens à prova, e Deus então louva essa atitude deles, mas diz: se vocês não se arrependerem, se vocês não lembrarem de onde caíram, se o amor de vocês, se o coração de vocês não se voltarem para mim, eu te moverei, de fato venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então Deus aqui mostra, como nós vimos, as razões para que exatamente aconteça isso, o fundamento do julgamento do povo de Israel. Volta para Amós capítulo 3 e veja agora o versículo 7 e versículo 8. Nós observamos aqui a acusação, nós observamos a fundamentação, as razões dessa acusação, as transgressões, a iniquidade, a devastação. E Deus levanta o seu promotor. Versículo 7 está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Agora que Amós justifica o seu papel. Ora, o camarada vem lá do sul, não faz parte das tribos do norte, criador de ovelha, de gado aí, trabalha com sicômoros, vem aqui, nós estamos tudo muito bem, obrigado. Por décadas de prosperidade, expansão das fronteiras, a economia florescendo, nenhum inimigo atacando. Quem é você, Amós? O que você está fazendo aqui? Então Amós mostra exatamente que até mesmo ele não é um efeito sem causa. Eu não estou aqui porque eu quero. A minha legitimidade está no fato de que o leão rugiu e eu não posso me calar. Até a si mesmo Amós aplica a relação de causa e efeito. Poderíamos aqui, quem sabe, ler nas entrelinhas, Amós querendo dizer: eu não tenho praticamente nada a ver com isso. A questão é que o Senhor falou. Versículo 8 ele diz: rugiu o leão, quem não temerá? Ninguém, todo mundo vai temer. Falou o Senhor Deus,
Quem não profetizará? Quem é que pode dizer para Deus assim: eu não vou profetizar? Amós está dizendo: eu fui tomado, eu fui tirado do meu contexto, da minha vida comum, para estar aqui falando para vocês. Isso não vem de chofre. A mensagem do Senhor não vem sem anúncio algum, ou seja, o juízo não vem sem anúncio algum, pelo contrário. O Senhor já houvera por muito tempo suscitado poderosamente seus servos, os profetas. É isso que diz o versículo 7. Abra comigo em Gênesis capítulo 18. Nós já vemos essa característica do profetismo. Veja, Gênesis 18. O Senhor está para destruir Sodoma e Gomorra. E o texto nos diz assim, a partir do verso 16: tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor, daqueles 3 homens que visitam Abraão, os irmãos conhecem a história, 2 se dirigem a Sodoma, são os anjos que Ló abriga. E no versículo 17 o Senhor fica com ele, naquela teofania, naquela manifestação de Deus em forma humana. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Abraão era profeta. Quando Abraão mente ali diante de Abimeleque, e o Senhor vai julgar a casa de Abimeleque, ele diz: restitui a mulher deste, porque ele é profeta. O que o Senhor está dizendo aqui para Israel é que eu levantei para vocês profetas desde a raiz da história de vocês. Certamente o Senhor Deus vem revelando o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vocês não são inocentes. Vocês não são ignorantes ante aquilo que eu estou para fazer convosco. É isso que Deus está falando através do profeta Amós. Os profetas não faziam isso por capricho. Um profeta, ele não tinha de fato esse desejo de ser profeta, no contexto de ser algum popstar. Isso não existia naquele contexto. Não era fruto das suas imaginações, mas irresistivelmente eles anunciavam a palavra de Yahvé. Não era por imaginação ou vontade humana. Jeremias capítulo 20, veja, dos muitos textos que nós poderíamos citar, veja só esse de Jeremias 20, versículo de número, deixa eu ver aqui se eu anotei certo, isso, Jeremias 20, versículo 9, olha o que diz o profeta Jeremias. Vamos ler a partir do versículo 8, porque isso aqui é muito interessante. Porque sempre que falo, eu ainda vou voltar mais um versículo, versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor, olha só, e persuadido fiquei, mais forte do que eu, foste e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amós está dizendo para o povo de Israel: meus amigos ou meus irmãos, vocês pensam que eu não queria estar fazendo outra coisa? A questão é que o leão rugiu. E quando o Senhor fala, quem é que não profetiza? Quem é que pode dizer que não vai? Quem é que pode dizer que não faz? 1 Coríntios 9,16 encontra um paralelo disso com o apóstolo Paulo. Ele vai dizer para nós: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então o promotor, aquele que se levanta para defender a causa de Deus, ou seja, como representante do próprio Deus, né? O profeta trazendo a mensagem de Deus, falavam exatamente a mensagem de Deus, a vontade de Deus. E assim creio eu que também os pregadores falam hoje
A profecia que está escrita, que está diante de nós estamos aqui abrindo. O Senhor ruge nos nossos dias, e ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Seria muito melhor para mim, muito mais cômodo para mim, não dizer nada disso. Mas como nós podemos nos calar diante daquilo que o Senhor tem a nós revelado? Amós capítulo 3, observe agora as testemunhas de acusação. É interessante porque o Senhor, por toda a lei, né, nenhuma palavra, nenhuma acusação será aceita, uma denúncia sem duas ou mais testemunhas, está na lei, e Deus chama duas testemunhas aqui. Observe o capítulo 3 de Amós, versículo 9. Fazei e ouvi isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Que ironia nós temos aqui da parte de Deus. Ele chama a Filístia, Asdod, uma das cidades dos filisteus, e o próprio Egito, de onde eles foram tirados. E Deus os coloca nos montes de Samaria, olhando para a cidade, dando a ideia de que toda a cidade é uma devastação só. É um tumulto só. E eles iriam ver, exatamente a ideia que vejam, que eu julgarei o meu povo, porque o meu povo se entregou à impiedade. E é aqui o que há de mais terrível, é que a impiedade de Israel, que o Senhor chama, né, exatamente para ser o seu povo, se torna uma impiedade pior do que as nações que estavam à sua volta, a ponto daquelas nações servirem de testemunha da maldade do povo de Israel. É exatamente isso aí. Irmãos, isso é algo muito terrível, né? Nós vemos o profeta Abacuque, quando ele clama, ele fala de violência, e o Senhor disse que vai trazer a Babilônia para julgar a nação de Judá. E Abacuque fica sem entender como é que tu, ó meu Deus, tu sendo santo, vai trazer um povo que é mais pecador do que a gente para nos julgar. E aí vem o texto famoso, nós sabemos que Deus manda Abacuque se calar, e que o justo viverá da fé, e que ele não deveria questionar nada dessa realidade. Porém, o que nós devemos aqui destacar para nós é que o Senhor, em sua bondade, nos guarde de tão terrível situação. Mas o triste fato é que, quando o povo de Deus não vive de acordo com a palavra de Deus, isso se torna um contexto de aviltamento da fé. E um juízo maior, uma expectativa maior de juízo, paira sobre exatamente a cabeça do povo que assim lhe desobedece. A banalização dos privilégios recebidos por parte de Israel fez com que eles fossem, tivessem testemunhas de acusação piores do que eles. No sentido de que não tinham conhecimento. E dessa forma, aí sim, os pecados de Israel eram piores. E os colocou e os deu, de fato, respaldo para verem e assim testemunharem a destruição do povo de Deus. Versículos 12 em diante, a partir do versículo 11, nós vemos a sentença. Veja a conjunção conclusiva aqui do profeta. Então, nós tivemos a acusação, as razões, o promotor, ou seja, o profeta, nós temos as testemunhas e agora nós temos a sentença. Versículo 11 diz: portanto, veja, assim diz o Senhor, diante de tudo isso, não tem mais desculpa. O inimigo cercará a tua terra, derribarei a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. A sentença, irmãos, é de cerco, destruição e exílio. O versículo 12 aqui apresenta algo muito terrível, de que o povo seria praticamente despedaçado. A ideia é essa. Amós usa mais uma vez o contexto da sua vida pastoril.
quando uma ovelha era devorada por algum animal, para que aquele pastor não pagasse pelo prejuízo, ele tinha que levar alguma prova de que a ovelha havia sido devorada pelo animal, por um leão, praticamente, por um urso, enfim. Nós vemos Davi como pastor, né, matando um leão, matando um urso. E o que sobrava literalmente, o pastor conseguia tirar da boca ali do leão, era exatamente um pedaço, fragmento, as pernas que eram difíceis dele engolir ou devorar. E o texto fala aqui exatamente isso, as duas pernas e um pedacinho da orelha. A ideia aqui é que Israel seria destruído, ou seja, o povo seria aniquilado pelo povo assírio. E a crueldade dos assírios é de fato pitoresca, é algo realmente terrível. Alguns relatos acerca dos assírios dizem que eles costumavam arrancar a pele daqueles que eles conquistavam e exatamente usarem como papel de parede em seus palácios. Que eles acumulavam, empilhavam crânios sobre crânios diante das cidades que eles conquistavam, como também praticavam o empalamento, crucificando as pessoas, estacando as pessoas a partir exatamente das suas nádegas, até a estaca lhe saírem no sua boca, no seu ventre, enfim. O fato é que Deus está dizendo para o povo que a sentença é uma sentença terrível, uma destruição terrível que Deus haveria de trazer sobre o povo de Israel, tão grande, por conta de tão grande privilégio que o povo recebeu. Veja o versículo número 11, diz que a tua fortaleza e os teus castelos serão saqueados. As fortalezas cairão, de nada adiantará todo o arsenal e força, porque Israel, nesse período de paz, em 41 anos de paz, com o reinado ali, como nós vemos, de Jeroboão, filho de Joás, proporcionou a Israel o tempo, as condições para se fortalecerem, para terem castelos, para serem uma cidade guardada, uma cidadela de fato. Mas isso de nada adiantaria. Versículo de número 14, observa, o texto diz que o falso culto será exterminado. No dia em que eu puni Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel, onde Jeroboão levantou os bezerros de ouro, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. A ideia das pontas do altar, eles procuraram, vamos dizer, imitar o contexto do culto verdadeiro, em que no altar do sacrifício, as pontas, era costume, quando alguém queria clamar por misericórdia, se agarrar na ponta do altar para ser poupado. E Deus está dizendo aqui, eu vou agir de tal forma com vocês, que não adianta vocês se agarrarem nas pontas do altar, porque eu não terei misericórdia de vocês. Eu cortarei as pontas do altar. Toda a riqueza será também devastada. Veja, versículo 15: derribarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Há um relato no livro dos reis de Acabe também construindo casas com marfim. A ideia aqui é de riqueza, de glória, de glamour. Nada disso permanecerá de pé. E aí nós vemos, irmãos, aquilo que nós falamos no primeiro sermão, de que nem tudo está bem quando tudo vai bem. Belicamente, bem. Economicamente, bem. Financeiramente, bem. Cultualmente, bem. A gente está fazendo culto, não é? Mas o coração do povo deixara de ser do Senhor e se entregaram a toda sorte de dissolução. Então a sentença ela é muito dura. Mas eu creio que tudo isso aqui visa alcançar o coração do remanescente, do povo. Embora o versículo 12 destaque o despedaçar do povo, muitos estudiosos entendem aqui também como uma realidade, as duas pernas, um pedacinho da orelha, aquele que vai fugir apenas com o canto da cama. A menção aqui de canto da cama e parte do leito era porque os israelitas naquele contexto viviam em camas suntuosas, cabeceiras maravilhosas.
Você não tem aquela ideia, não tem nem onde cair morto, né? Não vai sobrar nada. Foi o contexto, foi a realidade do povo de Israel naqueles dias. Mas eu creio que tudo isso... Eu lembro de Jonas. Jonas diz assim, olha, quando o Senhor me enviou aqui para Nínive, eu sabia que tu és Deus misericordioso. Quando Deus anuncia o juízo, quando Deus anuncia tal calamidade que Ele vai trazer sobre o povo, com certeza é para tocar o coração daqueles que lhe pertencem, para voltarem, se arrependerem de seus pecados e não mais andarem na contramão da vontade de Deus. E isso com certeza, se é ecoado aqui essa noite, na leitura do livro do profeta Amós, e na simples explicação do que aqui está escrito, é exatamente Deus dizendo para você, é Deus dizendo para nós, que nós temos, irmãos, um privilégio maravilhoso. Nós fomos salvos pelo Senhor, nós fomos libertos das contaminações do mundo, nós temos tantos e tantos privilégios, mas que jamais esses privilégios, eles venham se tornar em maldição. Jamais isso. É isso que nós temos que pedir a Deus. Tudo que o Senhor tem feito em nós e por nós, isso não redunde em maior condenação, pelo contrário, redunde em maior glória. Creio que a priori nós podemos aqui observar isso. Senhor, não deixa de forma nenhuma. Porque lá em Mateus capítulo 7, quando o Senhor, naquele dia, nos chamar para estar diante do seu trono, o texto diz que muitos dirão assim, Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo, não profetizamos. O Senhor vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Não vos conheço. Veja, está muito ligado isso aqui de Amós. O povo clama por intimidade. Senhor, Senhor. A repetição dupla do nome dá a ideia de intimidade. Como o Senhor se relacionava falando Abraão, Abraão, Marta, Marta. Isso transmite a ideia de intimidade. E o povo está dizendo, nós te conhecemos, Senhor. Eu não te conheço. Mas, Senhor, participei de tantas coisas. Eu vi tantas coisas. Tive tanto privilégio. Exatamente por isso. Mas você não se apartou da iniquidade. Deus nos guarde disso, irmãos. Jamais nós devemos nos ver, outro ponto aqui em nossa conclusão, como vítimas de qualquer coisa que nos aconteça. Meu Deus, né? Por que isso acontece comigo? Né? Dá tudo errado para mim. Rapaz, até o pão que eu vou comprar nem miolo tem. Como é que pode um negócio desse? Pé? Que lástima. Né? Não existem inocentes. Não existem inocentes. Não existem vítimas. Não é por acaso que o juízo de Deus acomete o povo de Deus. Deus está querendo chamar a sua atenção. Sabe? Deus faz isso, Deus mostra isso para nós. No nosso próprio corpo. Uma das coisas que eu observo Deus chamar muito a nossa atenção é exatamente no nosso matrimônio, no nosso casamento. Vai tudo dando muito certo, né? Em um contexto de empresa. Como é que é nas igrejas aí? Está arrebentando, olha aí. Como é que está? Estou arrebentando. Mas em casa está arrebentado. Isso é até bondade de Deus. Deus dizendo, olha, as coisas não estão bem. As coisas não estão bem. Embora você está tudo bem, você está com a saúde de um poldo. Mas como é que vai a sua casa? Né? Deus tem a sua maneira de nos tocar. Ele sabe onde nos desestruturar. E isso deve ser visto por nós como misericórdia. Dele dizer, homem, serenceis, abra do olho. As coisas não estão bem. Você está descuidando da sua vida, você está descuidando. O seu coração não é mais meu. Não é por acaso que isso vem sobre nossas vidas. A gente tem que estar atento. Não estou dizendo que tudo, eu já fiz essa ressalva, não precisa aqui, mas enfim, que tudo levou uma topada. Vixe, é Deus me julgando. Não estou dizendo isso. Furou o pneu, foi que eu fiz, eu olhei com uma cara feia para o homem ali que me trancou, Deus furou o meu pneu. Não, não é assim.
Isso aí também já é a gente está num mundo de imperfeições, de muitas coisas ruins que acontecem, mas é muito bom parar e analisar o que de fato acontece na nossa vida. Os profetas, eu creio, continuam nos alertando. De fato, a pregação é a voz de Deus para a sua igreja. Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da sua primeira epístola, ele diz que louvava a Deus pela fé dos Tessalonicenses, porque eles acolheram a palavra que procedeu de nós, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E Paulo está falando de pregação. Ele não estava falando da epístola, estava falando do momento que esteve lá pregando. Então a pregação da fé, nós falamos isso de manhã hoje, no contexto dos Gálatas, é que vai nos purificar, é que vai nos libertar. A palavra profética, isso sim, a palavra profética não é determinar vitória, isso aqui, palavra profética é isso aqui. É a escritura, a profecia, a boca de Deus nos dando vida, nos limpando, nos purificando. E isso Deus faz para que a sua igreja não fique enganada. Veja, o Senhor está nos advertindo. O Senhor está nos advertindo, nós todos que estamos aqui. E Ele está dizendo para nós, eu não vou fazer nada na sua vida que eu não tenha falado antes. Eu estou revelando o meu segredo aos meus servos, os profetas. A Escritura, claro, ela é exposta. E que Deus nos guarde, irmãos, para que não estejamos jamais sob tão pesada sentença por nos colocarmos em condições piores do que a dos ímpios. Porque estar aqui dentro, ouvir o que nós ouvimos, ter o privilégio que nós temos, e isso não redundar em uma vida de gratidão e amor a Deus, é muito terrível o que pode ser reservado para quem assim de fato proceder. Que Deus nos guarde e que nós possamos ouvir a voz do Senhor e pedirmos a Ele para que possamos ser preservados e guardados até aquele dia para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nos ajuda. Faz-nos ver, faz-nos reconhecer, faz-nos caminhar de modo que te seja agradável. Abençoa a tua igreja, Pai. Que vidas que ainda também se encontram à parte de Ti possam correr para Ti, para não sofrerem tão grande condenação. Ó Deus, te apieda de nós. E que a profecia possa continuar ecoando, possa ribombar na consciência de cada um de nós e venhamos temer, amar e servir o Senhor todos os dias de nossas vidas, e que jamais as bênçãos que o Senhor concedeu a nós como igreja, a nós como teu povo, se tornem maldição, mas que venhamos servir ao Senhor nesse pequeno espaço de tempo que é a nossa vida concedida por Ti, em nome de Jesus, nós te oramos. Amém.